Começando mais uma live, special live. A de hoje é muito especial. Muito. Hoje o papo é treinamento. Sim, tá melhor. Essa aqui é mais uma live de bastidores da alta performance comercial. São os insights da semana do Grupo Mola na Mola Educação. Então vem, que hoje o tema é treinar é escalar. A verdade que todo líder comercial precisa ouvir. Por que treinamento de vendas é tão importante, Malavota? Bom, a gente é suspeito para falar sobre isso, né? Porque treinar é o que faz a gente, e a gente sabe disso, as empresas alcançarem os objetivos. Lembrando que as pessoas não fazem aquilo que elas deveriam fazer porque elas não querem, porque elas não podem ou porque elas não conseguem. Essas duas aqui, treinamento ajuda muito. Então, se eu não consigo, eu preciso treinar para conseguir. Se eu não posso, eu preciso saber como eu vou poder. E se eu não quero, aí pode aguardar que certamente você vai ser demitido ou demitida logo. Então, eu só tenho duas opções, que é me desenvolver ou ficar para trás. E tem uma coisa interessante que a gente sempre fala, né? Quem deixa de treinar, ele não para simplesmente aonde ele parou de treinar. Ele volta para antes, né? Então, a gente sabe o quanto que treinar é importante para não ficar fora, não só de forma, mas fora do mercado de trabalho. Então, o mercado exige que a gente se desenvolva. E acho que a grande dúvida, né, Mota, é como que a galera que tem empresa ou é gerente faz para a sua empresa treinar. Mas eu não quero antecipar o assunto, não. Deixa você puxar para a gente. Eu queria que você fizesse um paralelo do treinamento justamente com a academia, né? Porque é uma coisa comum para as pessoas, ou com esporte de um modo geral, né? Acho que talvez se você for levar em consideração você que é um ciclista, o que acontece quando você treina e o que acontece se você para 3 dias de treinar ou quando você para um mês sem treinar, né? Faz esse paralelo aí para Engraçado, eu trouxe esse paralelo no treinamento de quarta, eu já estou confuso, anteontem, e aí um dos alunos falou assim, pô, Malavota, legal, eu admiro muito a forma como você simplifica as coisas, né? Então eu gosto de simplificar para não ficar muito extenso, algo que a gente pode traduzir, e isso é treinamento. O ciclismo, né, que é uma coisa que eu gosto de fazer, não é profissional, obviamente, mas cheguei até ficar numa forma de competir, depois parei. Ele exige que você tenha cadência, norma, processo, recorrência. Então, o esporte ele exige de você que você não pare para que você fique sempre numa boa forma. Então, quando a gente fala de treinamento, a forma é o conhecimento. Se eu não sei contornar a objeção, eu vou entrar em forma para eu saber contornar uma objeção. Se eu não sei como enviar uma proposta, eu vou ficar em forma para enviar a proposta. E como o mercado de trabalho ele é muito dinâmico, então as coisas mudam o tempo todo, então aquilo que eu sei daqui a uma semana já não é mais a mesma coisa e daqui a 3 já é ultrapassado, eu tenho que estar sempre entrando em forma para ficar em dia, para ficar competitivo o suficiente a não ficar para trás. E o mais interessante é que quando você treina, você vai desenvolvendo novas habilidades, da qual você, quando para, e aí analogia com o esporte, você não vai voltar de onde você parou, porque muita coisa aconteceu. Então, imagina que hoje vão ser geradas 1 trilhão de informações no mundo. Hoje está sendo lançada uma nova IA, hoje está sendo lançado um novo método, um novo processo, alguém está escrevendo um novo livro, alguém está criando. Então, parar ou não desenvolver, no mínimo, algo todo dia, faz com que eu fique numa posição de total desconforto. E a gente vê isso muito no dia a dia, né? Vendedores, representantes comerciais que tinham um bom desenvolvimento, tinham uma boa desenvoltura, conseguiam vender bem, e quando param no processo, ou quando deixam de fazer, não só perdem aquilo que já tinham, mas como também ficam muito atrás de quem está, muitas vezes, no fluxo. E só complementando o último, Mota, a gente não está falando de se esgoelar, ler 30 livros, é você manter a cadência e o fluxo. E aí volta para o esporte, né? Então não adianta eu pegar um tênis agora, sair correndo,
uma ultramaratona, mas se eu corro 3 quilômetros, 4 quilômetros e vou aumentando o meu condicionamento, e aqui é legal, essa dica eu dei para o vendedor nosso, que é o Sidney, acredito que ele esteja aqui, que é, cara, se você todo dia assistir uma aula minha, uma live minha, estiver indo para o trabalho, voltando para o trabalho, aquilo vai somando e vai trazendo para você um input que certamente na hora que você precisar, você não vai saber como, aquilo sai e aí você obtém o resultado. Boa! Então, turma, treinar é construir rotina, é corrigir gaps, porque você está fazendo toda vez, é desenvolver competências que você ainda não tem ou que você tem e você pode melhorar. Por isso que o Oscar Schmidt treinava sem arremesso no final de cada treino, por isso que o Cristiano Ronaldo treinava batida de falta, o Zico treinava batida de falta. Eles já eram craques e mesmo assim treinavam para ficar melhores, para aprimorar a técnica. E você que não é craque, você pode ir treinando para você ir melhorando, né? O treinamento ele não precisa ser exaustivo, como ela falou. Ele pode ser um treinamento de manutenção, ele pode ser um treinamento de repetição, ele pode ser um treinamento todo dia. Isso é muito legal, né? Eu até vi um cara outro dia, Malo, que é muito o que você falou. É melhor eu treinar 30 minutos todos os dias, um esporte, eu ir para academia 30 minutos todos os dias, ou é melhor eu não treinar nenhum dia na semana e aí no domingo eu treino 8 horas? Não, cara, o gênio. É muito melhor você treinar 30 minutos todos os dias, porque a consistência é o que vai construir o teu resultado. E não treinar tudo de uma vez só, porque isso não vai te dar os aprendizados que você tem. E aí tem duas formas também, Marlon. Eu posso ir para a academia e treinar sozinho, não necessariamente eu vou fazer todos os exercícios corretos, ou eu posso ir para a academia com um personal trainer. Qual que é a diferença? Boa. Engraçado, né? Você compilou aquele paper lá e eu vou sempre salpicando alguma coisa. O Mota fez um trabalho muito legal de pegar várias referências, vários artigos mundiais para a gente compor ainda mais o nosso método com insumos. E lá está dizendo que o trabalho do coaching, que é esse acompanhador do processo, ele faz com que o aprendizado se torne muito mais rápido, se torne muito melhor. E é legal você fazer de novo a analogia com o esporte. Então, você fica vendo lá na academia, né? Hoje eu treino na Bodytech, que é uma academia conhecida no Rio de Janeiro, e a gente vê quase mais treinadores do que treinandos, de tanto que tem. E por que esse boom do personal, principalmente na última década, fez com que muitas pessoas aderissem ao processo do coaching? Porque é melhor, né? Então, imagina que você está lá fazendo exercício, tem alguém olhando para você, tem alguém vendo o seu movimento, vendo se você está fazendo certo, vendo se você está se desenvolvendo ou não, porque ele está te acompanhando. É melhor alguém que acompanha de fora. E, além disso, ele faz com que você faça aquilo que tem que ser feito. Voltando no exemplo do personal, eu já abandonei certamente várias vezes o treino, faltando 3, 4 exercícios, ou não tive o tempo, ou não tive a dedicação necessária, né? Óbvio que eu falo a teoria aqui, mas eu sou humano. E a gente vê muita gente lá na academia querendo abandonar o treino e ele fala, não, vamos embora, vai mais uma, vai mais uma. Então, o trabalho de acompanhamento faz com que você faça muito melhor. E não necessariamente com um personal trainer. E aqui no nosso caso, não necessariamente com um professor particular, mas muitas vezes em grupo. Eu lembro que na época do colégio era muito melhor estudar para as provas quando eu estudava com os meus amigos, quando a gente se reunia, quando pegava o caderno um do outro, a gente trocava informação. Então, ir sozinho não é que seja pior. Ir sozinho é mais desafiador. Então, se eu estou sozinho, né? É o exemplo da nossa sociedade, né? É muito melhor a gente ir junto do que nós irmos separados. Então, quando a gente é sócio, a gente troca, a gente tem a quem perguntar, a gente tem... Porque para sócio a gente não pede permissão, para sócio a gente pede ajuda. Essa é uma máxima que a gente sempre fala. Tanto eu quanto o Mota temos poder de decisão, mas se a gente tem um sócio, se a gente tem alguém que a gente troca e está no mesmo nível, e aí entra a importância de todo mundo treinar. Porque não adianta nada eu ter um colega de treino, no esporte de novo, que não corre no mesmo pace que eu, não faz o mesmo percurso que eu. Então, treinar em time, ter o método. Então, não adianta nada eu treinar, mas não ter o livro. Vou pegar o exemplo de novo do colégio. Eu nunca fui um exímio aluno, mas eu tinha colegas que eram. E era muito legal, porque a galera
anotava. Então, eu lembro das minhas amigas lá, Mota, que tinha, grifava, botava ursinho, botava uma seta, né? O meu era um garrancho velho lá, que boa parte do que eu tinha nem ela tinha, porque provavelmente saiu da minha cabeça. Então, tinha um trabalho muito bem feito, né? Porque olha que legal, eu pego da pessoa, a pessoa pega o meu, a gente troca. Então, aqui uma grande dica: se você tem dificuldade em ter uma disciplina, busque outras pessoas para que elas te ajudem a você se tornar mais disciplinado. E aí vai a dica para a galera: a gente faz treinamento, nossa empresa é dedicada a fazer treinamento para empresas grandes, né? As maiores empresas do Brasil. E quando a gente compõe um treinamento, o treinamento ele é composto por diversos pilares, né? Tanto material didático, quanto soluções online, quanto soluções presenciais. Porque a gente embarca diversos formatos para que as diferentes pessoas possam ser contempladas dentro desse material de treinamento, né? De aprendizagem. Então, se a sua empresa não é uma gigante e você está dizendo que seu time não treina o suficiente, provavelmente você está dando um curso online para ele estudar e aquele formato pode não ser o ideal, né? Você pode pegar o curso online como uma ferramenta de aprendizagem, transforma esse curso online em um material impresso, às vezes você pode transformar em uma palestra para você dar dentro da sua empresa, você pode fazer exercícios. Então, traga mais elementos educacionais, elementos de educação para dentro da tua empresa que o time vai treinar. E aí vem uma pergunta, Marlon, que é: qual que é a diferença de um treinamento para uma palestra ou um evento motivacional? Boa, excelente. Bom, a palestra, ela faz parte de um método de treinamento, mas, como você perguntou muito bem, ela não é um treinamento porque ela não tem a capacidade de desenvolver um nível de competência para a pessoa dali sair fazendo. Mas ela é um elemento muito forte dentro do processo, porque ela consegue sensibilizar e ela consegue motivar. Então, imagina que eu, quando assisto uma palestra, eu me sensibilizo da importância de fazer, ou daquilo que eu não fazia e agora eu entendo que eu tenho que fazer. E para quem já está sensibilizado, ela é um excelente motivador, porque agora eu entendo o seguinte: pô, que legal, agora que eu entendi que aquilo ali é importante, eu vou fazer mais porque eu vi um case, eu vou fazer mais porque ele trouxe uma fala, uma mensagem. Eu ouço muito isso pós-palestra: caramba, que legal, obrigado, você mexeu aqui dentro de mim algo que estava adormecido. Mas, como eu digo, a gente diz, né, para os nossos clientes, uma andorinha não faz verão. Então, não adianta dedicar todo o esforço somente à palestra, porque é pouco tempo. Não porque a ferramenta não seja boa, ela é ótima, mas eu tenho pouco tempo e eu não consigo desenvolver tanto a competência. No treinamento eu consigo, porque no treinamento eu tenho 4, eu tenho 8 horas, eu tenho 16, eu tenho 24 horas de treinamento, e nesse tempo eu consigo fazer exercício, eu consigo aprofundar, eu consigo abrir para perguntas. Então, imagina que na palestra até dá para abrir para perguntas, mas fica muito pessoal. Então, imagina que tem 50 pessoas numa plenária, 2 pessoas vão perguntar. Não dá para ter 70 perguntas, porque o tempo é muito curto e fica muito focado na pessoa, no indivíduo. Treinamento não. Questão de tempo mesmo, né? O tempo é muito curto para você poder fazer com que alguém aprenda uma habilidade. E o treinamento está no time, né, irmão? Então, treinamento é todo mundo passa por aquela dor. Então, imagina que eu estou numa sala com meus colegas de trabalho, a gente vende o mesmo produto, a gente está na mesma seara lá, e aí a gente troca. Cara, no meu setor é assim, no meu é assim. No meu não é. Como é que você faz? Então, tem muita troca quando você está num ambiente de treinamento. Muito bom, muito bom. Bom, então, palestra é uma ferramenta dentro de um projeto de capacitação, acaba sendo muito utilizada nas empresas, né, como elemento motivacional, e funciona. Porém, se você não tiver um processo, né, uma consistência nesse trabalho, pode se perder no meio. Eu costumo até dizer que uma empresa pequena que contrata uma palestra por ano para motivar a rasgar dinheiro, né? A gente até teve um cliente que a gente tentou não vender para ele, falou: cara, não faz sentido você investir 25 mil reais em uma palestra nossa e você não fazendo mais nada depois. É muito melhor você fazer um playbook, fazer um coaching online com a gente. Não, mas é isso que eu quero, é isso que eu quero. E a gente, cara, mas o resultado não vai... Não, mas é isso que eu quero. A gente vendeu, né? A gente está explicando. O cara quer...
a gente vende, mas não era o melhor para aquele cliente naquele momento. Então, use, né, obviamente, use a gente, os nossos consultores, para te indicar o que funciona melhor para o teu momento, para a tua empresa, para a fase que você se encontra. Marlon, eu vou falar aqui alguns elementos, eu quero que você disserte sobre isso. Momento Gabi. Vai lá. Improviso demais no discurso. Isso é o que isso para você? Uma vez eu estava conversando com um amigo meu, que é muito letrado, um cara muito inteligente, que estuda muito, e do lado tinha um outro amigo que é carioca, mas muito carioca, que fala muito palavrão, fala muito palavrão. E aí, daqui a pouco, esse meu amigo mais letrado, né, quando esse outro amigo se afastou, falou assim, cara, ele fala muito palavrão, né, tal. E aí esse amigo voltou, e aí ele deu feedback para ele falou, pô, cara, você fala muito palavrão, toma cuidado e tal. E aí esse meu amigo, muito descolado, assim, muito, né, falou, não, relaxa, é porque eu sou carioca e tal. Ele falou, não, cara, porque você tem pouco vocabulário, né? Cara, eu achei aquilo, né, que porrada forte na cara, mas eu achei aquilo fantástico. Então eu respondo um pouco com essa analogia, né? Então quem tem que improvisar muito, quem tem que, sabe, ficar tirando o coelho da cartola, é porque tá destreinado, né? Ah, mas e o mágico? Primeiro que a gente não é mágico, mas vou pegar a analogia. Aí o mágico, né, que é criativo, que tira da cartola, pô, o mágico ele não inova nada, ele já sabe tudo que ele tem que fazer. Ele treinou o suficiente para você ser surpreendido, mas ele não foi nada, ele já sabia que ali ia sair, a camisa ia desamarrar e ele ia conseguir fugir. Então, esses grandes profissionais, pegando exemplo até do mágico, ele não está ali criando, inovando. Alguém criou, alguém teve essa sacada e ele treinou muito. Inclusive, eu tenho um amigo que faz mágica e ele faz muito bem. Quando ele faz a mágica, você não percebe, porque ele treinou. Então, excesso de improviso é excesso de risco. Quem está improvisando muito, ele está se arriscando extremamente. Então, imagina que eu não sei o que fazer para contornar uma objeção e aí eu vou improvisar. Quando eu improviso, a chance de dar certo é menor, ela não é maior. Por isso que eu falo que criatividade é bom para música, para pintura, né? Porque você vai poder desenvolver, tem tempo. Os Beatles ficaram 8 anos criando, desenvolvendo para aí então virarem Beatles. A gente não, querido. Se você ficar inovando muito uma semana que vem você já está ferrado para bater a meta. Então, foca no processo, foca no método, menos criação e mais execução. Boa. Vamos para o próximo. Vendedor bom virando gestor. Essa é ótima. Uma coisa não impede a outra, né? A gente fala muito sobre isso. O princípio básico, inclusive, do Jim Collins, nos 5 níveis, é que o primeiro deles é você ser bom naquilo que você faz. Estou falando de nível de liderança. Então, se eu sou muito bom para liderar vendedores, isso é ótimo. Se eu sou muito bom vendedor e lidero vendedores, isso é ótimo. Mas não quer dizer que é o requisito. Isso é apenas um deles. O segundo é você saber trabalhar em equipe. Não adianta nada. Eu sou um ótimo líder, eu sou um ótimo vendedor, mas, cara, sou individualista, não vou sozinho, sou lobo solitário. O terceiro é saber estimular as pessoas. Então, eu sei trabalhar em equipe, eu sou bom, eu não preciso ser o melhor vendedor, eu sou um bom vendedor e sei estimular as pessoas. O quarto nível, que aí já começa a dificultar, é quando eu sou bom, eu trabalho bem em equipe, eu sei estimular as pessoas e eu trabalho muito bem com processos e sei, através dos processos, usar muito bem as ferramentas do processo. E aí vem o quinto nível, aí esse é muito desafiador. É quando, além de tudo isso, eu ainda crio processos para o meu time performar ainda melhor. Então, uma coisa não está diretamente relacionada à outra. Existem casos, inclusive, de bons líderes que não eram vendedores e que depois se tornaram bons vendedores, que é muito bom também. Então, eu tenho como fazer isso muito bem sem ser... E aí tem aquela máxima, né? Que jogador de futebol, principalmente os mais, né, Mota, indisciplinados, falam assim, então vai lá e joga, né? Então vai lá e faz o gol. Isso aí é extremamente indisciplinado, né? Arrogante, prepotente.
Se ele falar isso para um líder, então vai lá e vende, além do líder, né, ter toda a condição de dar uma advertência para ele, um cartão amarelo por insubordinação, não se pode falar assim com o líder, e não se pode mesmo, ele tem toda a condição de dizer, não, essa é a sua função. Eu não estou aqui para fazer gol, você está aqui. Se você não tem competência eu estou aqui para desenvolver e estou aqui para te ajudar, mas não para fazer. E é por isso que líder pode vender, sim. Ele pode vender, não tem problema nenhum. Só saiba que quando ele estiver vendendo, alguém não está liderando. Então, o problema não é que ele não sabe, o problema é que ele não deve. Porque se ele ficar vendendo e ele tem mais outras pessoas para liderar, para criar processo, para estimular, ele vai deixar de fazer esse trabalho porque ele vai ter que ir para a venda. E aí ele bota o chapéu da venda e tira o chapéu do gestor, que é fundamental. Existem técnicos de futebol que não eram jogadores de futebol, mas a maioria era jogador de futebol. Nem todos bons técnicos ou os melhores técnicos não eram os melhores jogadores, né? Como você falou, conhecer e entender é apenas um dos 5 elementos para você ser um bom líder, né? Então, e você conhecer não necessariamente é você ser o melhor naquilo. Né? Dificilmente o cara que é melhor naquilo, até a cabeça dele é diferente para ele poder ser melhor naquilo, né? Então ele é mais individualista de fato, ele tem alguns outros características que permitem ele ser o melhor naquilo e que limitam ele ser um bom líder. Né? Perfeito. Então, muito cuidado com o preconceito. Isso é preconceito. O fulano nem era vendedor e agora é líder? O fulano nem era vendedor e agora é líder. O fulano nem era empresário e agora é empresário. Qual é o problema? A questão é que, na função, tem que exercer esses 5 pontos, porque senão o time vai ficar desabastecido, o time vai ficar sem alguém que tem esse papel. Porque a gente até saiu um pouco do tema da live, mas muito rápido, líder e gestor. Gestor gere, líder lidera. Eu posso ter um líder que é vendedor. Anteontem, Mota, o Max, que estava lá no Sales Club, me chamou no canto e falou, eu tenho um vendedor que ele quer ser gerente, mas ele não tem habilidade para, o que eu faço? Eu falei, cara, mostra para ele, né? Não rebate. Dá um livro para ele. Não, e legal, Mota, mostra para ele, assim, testa ele, mas não testa ele no sentido de denegri-lo, no sentido de jogar ele para baixo. Coloca ele em situações onde ele tenha que fazer o papel do que você espera de liderança e testa, porque, primeiro, você pode estar perdendo um bom líder, né? Então, de repente, ele tem alguma habilidade e você tem um preconceito porque não quer perder o bom vendedor, e não tem nada errado nisso. A empresa é sua, você pode não querer também e está tudo certo. Mas testa, porque, de repente, ele não tem aptidão mesmo, e aí você está certo, e ele mesmo vai entender que ele não tem. Coloque ele em pequenas situações de liderança e mostre para ele, com o resultado dele mesmo, que ele não está fazendo daquela forma. Dei um exemplo para ele. Falei, cara, coloca ele para dar um feedback. Talvez você já tenha uma primeira surpresa positiva ou negativa e já possa mostrar para ele que ele não tem essa habilidade. E aí diz para ele o seguinte, tá aqui, você não passou na prova, fiz aqui a prova, você não passou na prova, continue estudando, né? Mas não deixe de fazer aquilo que você já faz muito bem, que é vender, porque senão você vai perder a sua habilidade, que é muito boa. Você já tem uma grande habilidade, que é fazer venda. Para que você está indo para gestão? E em muitos casos, pessoal, pensa bem, porque tem vendedor que ganha mais do que o gerente. E muitas vezes na maior ganha menos parte das operações, inclusive. Exatamente. E muitas vezes tem um amigo nosso que é vendedor lá na Exact Sales, que ele não quer se tornar, ele já está há 8 anos na empresa, tem todo o potencial para se tornar gerente, mas ele falou taxativamente, eu não aceito o cargo porque eu vou ganhar menos do que eu ganho hoje. E irmão, muitas vezes, para fechar esse assunto, muitas vezes vai ganhar menos do que o gestor, mas vai trabalhar muito menos. Ainda tem isso, né? Então, a proporcionalidade de ganho, eu também tenho uma amiga no Barra Shop, que é uma das melhores vendedoras de joias do Brasil, que ela fala, cara, eu não vou sair daqui nunca, porque primeiro, eu estou no melhor shopping do Rio de Janeiro, 2, o que eu ganho de comissão, a maioria, 90% dos gerentes aqui da rede não ganham,
e eu tenho um nível de trabalho menor, né? Porque, sei lá, da tal hora ela vai embora, o gerente tem que ficar lá para fechar a loja, para abrir loja, para bater caixa, para bater estoque. Então, toma muito cuidado, porque o caminho da liderança, ele não necessariamente ele é o melhor caminho para crescimento financeiro. Variação enorme entre os melhores e os piores vendedores. O que isso quer dizer? Essa anomalia, vou chamar assim, a anomalia, que é a não normalidade entre os pares que deveriam fazer as suas funções. E anomalia é um termo, não sei se vem, né? Mas ele é da medicina, ele é da ciência, né? Então, se eu tenho uma perna gangrenada, eu tenho uma anomalia na perna por conta da ausência do fluxo sanguíneo passando ali. E a anomalia num time de vendas é quando eu tenho pessoas que têm a mesma função ou função muito próxima, com resultados muito diferentes, com as mesmas oportunidades e com os mesmos recursos, né? Então, imagina que eu e você, a gente está aqui praticamente com os mesmos recursos. Você tem o celular, eu tenho também. Você tem luz, eu tenho também. Você tem roupa, eu tenho também. Então, a gente está nas mesmas condições. A gente não está em posições diferentes. Cuidado para não pegar diferentes e colocá-los e compará-los de forma igual. Isso é o maior princípio de injustiça que tem. Então, se ele não tem o mesmo recurso, não tem a mesma condição, e aí eu estou comparando, aí não é legal. Mala, exemplo. Eu atendo São Paulo, você atende Pará. Chapecó, pronto. Obrigado, cara. São situações diferentes. Mas talvez Chapecó tenha mais oportunidade. Eu sei, criatura, não se pega no pouco. Né? O que eu quero dizer é que são diferentes. Então, se eu coloco os diferentes em situações e comparação igual, eu estou sendo injusto. Vamos voltar para a mesma situação, mesma condição e resultados diferentes. O treinamento ele serve para reduzir essa anomalia, né? Então, imagina que eu estou no mesmo time que o Mota e eu não sei fazer fechamento de venda tão bem quanto o Mota, não sei abrir uma venda tão bem quanto o Mota, então eu preciso treinar esses fundamentos. E aí, ótimo exemplo que você deu no começo aqui da live, da Hortência, do Cristiano Ronaldo, eles treinam esses fundamentos para serem bons naquilo que eles sabem que não são. E é por isso que eles são tão fora da curva, porque ele não precisou nem alguém ficar ali do lado dele. Ele mesmo pegou a bola, ficou até 2, 3 horas depois do treino. Então, os vendedores que já têm essa capacidade de treinar as anomalias que ele está promovendo, e é isso mesmo, é você quem está promovendo a anomalia, ele já se desenvolve por natureza. O que não se desenvolve, aí entra o trabalho da liderança e da empresa de treinar naquela pessoa, mas aí é importante, Mota, saber onde está ruim. É por isso que todo projeto nosso, a primeira fase do projeto é diagnóstico. Ontem, a gente estava conversando com um possível grande parceiro que vai entrar para o nosso sistema, e ele tem uma empresa de cortes de carnes. E ele falou, pô, Mala, mas eu gostaria que você fizesse uma anamnese, né, em todo o meu time, entendesse lá quem são todos eles. Eu falei, cara, eu posso até fazer, mas isso não vai ser importante para o diagnóstico. Isso vai ser importante para o teu líder. Porque se eu tirar uma foto hoje, amanhã já é outra foto. Então, o que eu tenho que saber é quem está aqui e quem está aqui, para entender esse spread, essa diferença, que é aqui que eu vou atuar. E quando eu chegar aqui daqui a 2 meses, pós-diagnóstico, já vai ser outra situação. Então, eu quero entender o que tem de pior e o de melhor. O líder, não. O líder, diariamente, ele tem que saber aonde que aquela pessoa está carente ou ausente e onde que aquele que já é muito bom ainda pode melhorar mesmo que pouco. E aí, para fechar, eu dou o exemplo do Messi. Então, assim, é óbvio que o Messi tem que treinar com o time, porque ele não pode... Lembra? Se eu parar, eu vou ficar pior. Mas, certamente, ele treina menos, e não tem problema nenhum, do que aqueles que estão querendo se desenvolver mais, porque ele já está num nível muito bom, ótimo. O problema é quem não está. Mas o Messi poderia melhorar? Pode, tanto é que ele treina. Mas ele vai melhorar muito pouco, porque ele já é muito bom. O problema é quem ainda está muito embaixo no resultado, que precisa treinar muito e não está treinando. A disputa do Messi é para ele não regredir, os outros é para evoluir. Né? Então é um treinamento de manutenção e o outro é um treinamento de evolução. E aí você tem que saber onde que você está na fila do pão para você entender qual tipo de treinamento que você precisa fazer. O que é
inquestionável é que treinar é o que vai te manter minimamente onde você está, porque o fato de você não treinar faz com que você regrida, literalmente. Mala, quais são os elementos indispensáveis para transformar um treinamento de vendas em um plano de desenvolvimento? Cara, pô, essa pergunta é boa, hein? Então vamos lá, o que não pode faltar num plano de treinamento, o que não pode faltar para conseguir desenvolver o meu time? Primeiro é um bom diagnóstico, tá? Então tem que tirar ali uma fotografia. Ah, mas o líder já me disse, uma coisa é o que o líder está falando, e é por isso que a figura do Sales Enablement, a figura do treinador é muito importante junto do líder. Então, uma área de T&D, uma área de Sales Enablement, uma área que desenvolve pessoas, como nós, né? Então, a Mola Educação, esse é o nosso trabalho, a gente acopla do lado do líder, a gente não ocupa a função do líder. Então, quando eu acoplo do lado do líder, imagina de novo no futebol, que é um ótimo exemplo, a gente está agora aí vendo os mundiais, tem lá o treinador, tem lá o Abel e tem lá um monte de técnicos também, eles também são técnicos, que estão dando suporte ali para o Abel, dizendo quem está correndo mais, quem está correndo menos, quem está bem em campo, quem não está. Então, o treinamento, o treinador, que não necessariamente é o gestor, ele vem aqui na lateral, ao lado do gestor, para diagnosticar. Então, o primeiro passo é um bom diagnóstico, quem está bem, quem não está bem, por que está bem, por que não está bem. Então, é uma fotografia. Malavota, mas é importante isso, já que eu vou treinar todo mundo? É, porque aí eu vou entender as dosagens. Então, imagina que eu tenho que medicar 10 pessoas aqui na minha frente, cada uma com o seu corpo, cada um com a sua fisiologia. Não tem como dar o mesmo remédio para todo mundo. Tanto é que alguns colégios, na Europa, já bem difundido aqui no Brasil, começando, já tem um trabalho de treinamento individual com cada aluno, porque já entendeu que ninguém aprende igual. Né? Então, um está aprendendo mais, outro está aprendendo menos, então, um plano, mas daí vem o diagnóstico. Boa. 2, playbook. O playbook ele é um livro com atividades. Então, eu tenho que ter todo o gabarito no livro, para que quando eu vá treinar, aquele que está carente em um determinado elemento, eu vou treino em cima daquilo que já está no livro. E principalmente para empresas que são grandes ou empresas que têm redes, que têm múltiplos gestores, mais importante ainda, porque cada um vai pensar diferente. Então, se eu não escrevo o livro, não boto ali no papel, cada um vai rezar diferente, aí usando o exemplo da religião. Né? Então, se eu não tenho um livro, como a Bíblia, que diz quem é João, quem é Mateus, o que é Novo, o que é Velho Testamento, cada um ia entrar na igreja falando de uma forma diferente ou indo por um caminho diferente. Então, o livro diz que... E mesmo tendo, já tem as divergências, né? Imagina se não tivesse. É isso aí. Até porque o livro, né, que foi escrito há 2000 e muitos anos atrás, tem as suas carências, né, em explicar minimamente todos os detalhes. Por isso que é tão importante. Mas aí vai entrar no âmbito religioso. Deixa, né, mas vamos no âmbito do carro. O manual do carro acho que diz muito isso. Ótimo. Né? Então, o manual do carro, que a gente cita muito em sala de aula, é todo o carro está ali no manual. Né? Então, as luzes, a calibragem, o óleo, a quantidade de água. Não necessariamente eu preciso ler aquele manual. Mas eu sei que se acende a luz, eu vou naquela página, eu sei que se a água não está entrando é porque não abri determinada tampa que tem numa determinada página. Então, o manual do carro, fazendo analogia, eu não preciso ler ele todo dia, mas eu sei que ele é um bom manual. E voltando para o livro sagrado, ele é um livro de rotina. Né? Então, quem é mais assíduo, cristão, ou enfim, determinada religião, sabe que você tem a obrigação de ler para estar sempre tendo ideias, insights, se comprometendo cada vez mais com aquilo que é a sua fé. Né? A fé é a crença. Então, eu também acredito que o livro de venda vai me dar um direcionamento, vai me dar uma nova visão daquilo que eu ainda não tenho. Então, é um processo. Então, primeiro, diagnóstico. 2, o workbook, o livro, o playbook, o que eu tenho que fazer escrito ou em vídeo, aí como vai ser disseminado,
o menos relevante, o importante é ter. 3, agora sim, a metodologia agora de treino, agora que eu tenho o livro, eu sei que eu preciso melhorar, quanto que eu vou fazer? Eu vou te dar de novo o exemplo do esporte. Eu tenho uma treinadora que é a Tatá, ela fica longe, mas ela acompanha meus treinos porque eu coloco o que eu faço no aplicativo. E aí, de vez em quando, eu não faço o que deveria fazer, ela vai lá, puxa minha orelha, porque para isso que existe o treinador, e ela fala, cara, se você não treinar essa musculatura, você não vai conseguir desenvolver a outra musculatura. Olha que interessante. Então ela fala, cara, você está preocupado em fazer exercício de peito e costa, mas se você não treinar core, que é essa região próxima do abdômen, você não vai ter a força para levantar o peso de cima. Então não adianta ficar jogando muita carga em cima se a sua parte central não está forte. Cara, fantástico. A prova viva de que metodologia, de que método funciona. Então, uma vez que eu tenho o playbook, quantas aulas eu vou ter? Vai ser de manhã, vai ser de tarde, vai ser de noite. Eu faço isso todo dia? Não, eu faço de 3 em 3 dias, eu faço toda semana. E aí, irmão, vem o último elemento, que são as aplicações. Né? Então, eu vou ter, agora que eu tenho o playbook, agora que eu tenho os vídeos, agora que eu tenho a metodologia, eu vou fazer isso online, presencial, vou fazer com a ajuda de outra pessoa, de outro treinador, sozinho, tá? Então, esse treinador, essa pessoa que tem o playbook, que tem o método, que sabe como aplicar, ele agora vai te acompanhar, ele agora vai fazer o treinamento junto com você. Muito bem, muito bem. Agora a gente entra nos momentos de interação, perguntas da audiência. Opa! Galera que mandou pergunta nas caixinhas durante a semana. Primeira pergunta que eu já tenho é: Malavota, treinar time experiência não é perda de tempo? Eles já sabem vender. A gente já falou um pouco sobre isso aqui. Não é que você vai treinar ele da mesma forma que você treina todo mundo, mas obviamente tem que treinar, porque de novo as pessoas voltam para pior. Elas não voltam para onde elas estavam. Então, vou dar um exemplo. Eu fiquei 1 ano fora, tirei um sabático numa determinada época da minha vida. Nem foi sabático, eu fui para estudar, mas o que eu fui estudar não tinha a ver com o que eu estava fazendo. Então, quando eu voltei, isso muito novo, foi 2008, 2004. Um em 2008 e outro em 2004. Em 2004 ainda como estudante, mas sabático pra caramba, hein, meu irmão? Gostou? Porra, isso é sinônimo de sucesso. Muito, 2 sabáticos, 4 anos de fevereiro, não é que tá um fenômeno. Um foi para estudar e o outro foi para estudar inglês também. Voltei pior nos dois, brincadeira. O primeiro eu fui morar em Miami com meu pai para aprender inglês. E aí tudo bem, era época de faculdade, o outro eu já estava trabalhando. Quando eu voltei da segunda vez, cara, meus colegas de trabalho já estavam muito na minha frente, mas muito. E olha que no segundo eu fiquei 3 meses só fora. Quando eu voltei, 3 meses depois, fiquei fora. Quando eu voltei, eu falei assim, caraca, até a fisionomia das pessoas estavam diferente, sabe? É legal. Tem uma passagem do filme Tropa de Elite, que eu gosto muito, que é aquela hora em que o Neto, lembra, que é um dos treinandos do Capitão Nascimento, ele começa a mudar a fisionomia dele, né? Ele corta o cabelo, a cara dele fica mais fechada. Por isso, porque o cara vai entrando tanto no ritmo do treinamento, daquela coisa, ele vai mudando fisicamente. Então, se você parar ou se você deixar de fazer, você vai piorar. Você não vai voltar para onde você está. Quando as coisas param de ser feitas no modo falante e a gente começa a escrever, não é para você parar de falar. Né? Falar é uma forma, pedir para a pessoa repetir é outra e documentar é a terceira. Com essa tríade, você começa a minimizar os problemas de comunicação que a gente tem nas companhias. Como manter o time engajado com treinamento contínuo sem parecer cobrança demais? Primeiro, qual é o medo de parecer cobrança demais? Né? Então, assim, acho que não tem que ter medo de cobrar demais. Cobrar demais é bom. Se alguém me cobra demais é porque gosta de mim, é porque, né, confia que eu posso e acha que eu posso fazer aquilo que eu não estava fazendo. Ninguém cobra nada que não acha que o outro não possa fazer. Né? Então, cuidado, porque cobrança é bom e a gente fica com medo, muitas vezes, de cobrar muito porque acha que é ruim. Qual é o nível, né? E aí é o reconhecimento. Então, é reconhecer o quanto que a pessoa pode. Não adianta, né, você chegar para mim e falar, vamos lá, no fim de semana, no domingo eu pedalei
com o Sérgio, com o nosso amigo lá, o Serginho, 80 quilômetros. E aí, cara, os dois já estavam, meu irmão, já chegando assim, quebrando já. Um com a perna doendo, tendo que Ele parar falou mais. que tu que quebrou, né? Ah, tá. Aham, muito bem. Piadista. Então você já chega ali, cara, tendo que parar mais, beber mais água, hidratar mais. Então, assim, eu já estava no limite, né? Então, se eu tivesse que pedalar muito mais, certamente aquilo ali geraria um problema físico. Então, qual é o teu limite, né? E aí o teu limite é o limite mesmo que você determina. Qual é o meu limite? Qual é o seu? E aí o líder é aquele que reconhece o limite. Então, tem vários vídeos de treinadores reconhecidos que tem até um do Mourinho, que é muito bom, que o Ibrahimovic ele pede para sair. Esse vídeo é muito bom, cara. A gente pode até usar ele aí, fica a dica pro pessoal de marketing. E ele vira pro Mourinho e faz assim, né? Que é um termo no futebol que do tipo, cara, deu para mim e fez assim. Aí que o Mourinho substituiu todo o time, inclusive o goleiro, mas não substituiu ele. Então, de certa forma, o que ele está dizendo? Cara, não vou te tirar por algum motivo, né? De repente, sei lá, o jogador saiu no dia anterior, algo do tipo, ele foi, deixou o jogador fez gol, então, o que demonstra a capacidade do técnico de reconhecer a capacidade do seu time. Então, primeiro, não é ir além, mas é ir no limite. 2, é aumentar os limites, porque muitas vezes dá para ir mais, então se eu continuar pedalando não vai ser 80, vai ser 100, se eu continuar vai ser 120. Tem gente que pedala 800, então é sinal de que dá. Agora, o corpo humano suporta. O corpo humano suporta, mas reconhecendo, né, as limitações físicas que você tiver. Boa. E outra coisa, se a tua empresa já tiver a estrutura de treinamento, isso não é novidade para ninguém. Então a pessoa já vai entrar, ela já vai saber que esse faz parte do dia a dia, né? O problema é que a gente pega as empresas que não têm estrutura nenhuma de treinamento. E quando tem uma estrutura de treinamento, são treinamentos esporádicos, só para dizer que fez, né? Quando na verdade treinar é consistência, né? Quais critérios usar para desistir de treinar alguém que mostra resistência ao processo? Quais critérios usar para desistir da pessoa? Essa aí é sua, Motinha. E aí entra no âmbito da gestão já. Vamos lá. Para eu desistir de alguém, né? Se eu desistir de treinar, eu desistir da pessoa. Então a gente precisa entender que treinamento ele envolve 4 pilares, que são os pilares. O primeiro deles é de reação, a satisfação do cara quanto ao treinamento. O segundo pilar é de aprendizagem, para ele adquirir conhecimento. O terceiro pilar é comportamento, se ele aplica aquilo que ele aprendeu. E o quarto pilar é de resultado, né? Então, vamos lá. A gente tem o Romário. O Romário, ele vai treinar menos que os outros, porque o resultado dele é muito alto. Você tem o Romário, ele vai causar uma instabilidade na equipe, mas acaba que o troféu vai vir. É muito difícil de lidar com Romários. Na média, a gente não tem Romários, né? Então, a gente precisa estar sempre treinando as pessoas. E quando a gente desiste de treinar, a gente desiste da pessoa. É melhor você ter alguém ruim no teu time ou você treinar alguém e ele sair, né? Então, você precisa treinar. Não existe essa de resistência ao treinamento. Agora, como você melhora e minimiza essa resistência? É conectando o treinamento ao programa de desenvolvimento individual. Então, dentro dos resultados do cara, você vai ver ali que ele está ruim em prospecção e que ele tem uma falha, que a taxa de conversão dele é menor do que as dos demais. Aí você vai treinar especificamente conversão e vai treinar prospecção. Foi os exemplos que eu dei aqui. Se você personaliza mais o treinamento, você engaja mais a pessoa. É chato alguém que já entende de spin selling, é bom em spin selling, por exemplo, ficar fazendo treinamento de spin selling. Então, pega o plano de desenvolvimento individual e conecta com o treinamento. Isso vai fazer com que as pessoas treinem. Agora, se a pessoa não quer, é o que o Mala falou, né? Ela não quer, ela não pode, ela não consegue. E ela não consegue. Agora, ela não quer, dentro de uma empresa, não existe. Lembrando, pessoal, quem que desistiu? Porque muitas vezes tem isso, né? Ah, mas quando eu desisti da pessoa, não, muitas vezes ela já desistiu dela. E aí o que você está fazendo é mostrar para ela, através, como o Mota falou, de fatos, de argumentos, de combinado, né? Então, se você combinou e a pessoa não está fazendo, cartão amarelo, você combinou. Pô. A gente combinou que era para estar, né, dentro desse modelo e não está sendo feito. Então,
cuidado, só para não assumir a responsabilidade de levar. Eu gosto dessa, né? Eu não confio, eu desconfio, é diferente. Eu torço, confio e não tem mais. Então, assim, cuidado, porque se você está torcendo para a pessoa, já é sinal de que ela mesma não está. Mas você está. Aí você está na esperança de, pô, vamos lá. Quem aqui não tem um primo, uma prima que emprestou dinheiro, aí não pagou, aí você fala, não, agora tomou jeito. Aí você emprestou dinheiro, não pagou, aí você emprestou dinheiro de novo, aí não pagou, cara, você vai continuar, ele já é essa pessoa, ele não vai te pagar, entendeu? Se você emprestar de novo, ele vai continuar te devendo. Então, assim, cuidado para você não se enganar nessa coisa do otimismo. E liderança, gente, liderança é gestão de combinados. Se você combinou com um cara que ele tem uma deficiência em um gap em alguma área e ele precisa treinar e ele não treina, ele está tomando dinheiro do teu caixa, como o Malavota fala. Não existe, cara. Se ele tem uma deficiência e ele está na empresa, é igual a máquina que começa... Tem uma máquina que faz suco de laranja. Ela começa a fazer menos suco de laranja e você não conserta a máquina, você está perdendo dinheiro. Então você tem alguém na equipe que está com algum gap, alguma coisa a ser melhorada, e ele não quer melhorar, você precisa trocar a máquina. Né? Agora é óbvio, antes de trocar você precisa treinar. Aí treina. Eu não quero treinar, então troca. Não tem mistério quanto a isso. Malavota, não falamos a frase da live para a gente concluir aqui. É treinar muito bem para conquistar mais alguém. Eu gosto muito dessa frase. Essa é nova, hein? Treinar muito bem para conquistar mais alguém. Então, cara, treinar muito bem, e eu uso ela também para atender bem para conquistar mais alguém, porque eu acho que o treinamento, ele, cara, eu sou suspeito para falar, né? Eu sou fã, sou treinador, e em alguns lugares, né, titulado como uma referência nacional. Então, ser treinador, para mim, cara, é propósito. Então, se eu não tenho um propósito para fazer aquilo que eu faço... Eu estava ontem com o Douglas, né, que é nosso amigo, e aí ele falou, cara, meu propósito de vida, eu fiquei olhando para cima, assim, pensando, falei, cara, é bom, né, quando você sabe o seu propósito muito cedo. Descobri que ia ser treinador em 2008. Puta, é muito sensacional, né? Entrei numa sala de aula, tomada e o conector. Eu falei, eita ferro, descobri meu propósito de vida, que máximo, com 28 anos. Então, para seguir até 42 foi, de certa forma, fácil, né? No sentido de não ter que ficar me questionando se eu ia ser fotógrafo ou treinador. E nada contra fotógrafo, adoro fotografia. Então, acho que o primeiro é propósito, né? Dentro dessa frase de fazer bem para conquistar mais alguém, porque para fazer bem você tem que gostar, e nada contra se for um período transitório. E também entender se é ego, sabe, Mota? Assim, eu falo muito isso para os treinadores. Ah, cara, eu quero ser treinador. Você quer ser treinador ou você quer palco? Né? E, de novo, não tem nada, não tem problema nenhum. De repente é palco. Ah, eu quero palco. Você quer palco para quê? Ah, eu quero palco porque no palco eu vendo mais. Eu falei, cara, não adianta. Ter palco realmente vai te dar mais projeção. O produto é ruim, você não criou um elemento, você não dá continuidade, então você fica gastando muito tempo. Cuidado. Só uma dica aqui, cuidado. E muito cuidado com o palco também, porque ao mesmo tempo que ele é um holofote que te joga para cima, ele também te derruba, tá? Eu conheço muita gente que do palco saiu do mercado direto, né? Então o palco levou ela para fora, não para dentro, porque você fica muito exposto, muito exposto. Então ali você é um alvo perfeito para ser... Ah, mas eu não ligo para julgamento, mas eu ligo. E se eu fosse você, eu ligava também. Tá? Porque as pessoas, elas vão literalmente tirar de você aquilo até que você não tem, quanto mais você se expõe. Então, muito cuidado, estuda muito, traz muita referência. E a minha última dica aqui é: fale mais do que você fez e viu do que aquilo que você leu ou acha que está certo. Né? Então, as pessoas não querem saber sua opinião. Elas não estão dispostas. E quando querem, é com base no que você viu, não com base no que você acha. Reconhecer o colaborador monetariamente ou lazer/presente? Qual será que o colaborador vê como reconhecimento? Aí, na visão dele aqui, ele botou: quando damos viagens, cursos, presentes, nunca é visto como reconhecimento. Impressionante. Eu acho que
Boa. Eu acho que isso vai de um bom trabalho de investigar com o time, né? O que que é valor? Eu tenho um exemplo bom. Uma vez eu trabalhava numa rede de varejo e aí o prêmio era levar a galera para Paris. Quem ganhasse ia com a família para Paris. E aí o vendedor que ganhou ficou, cara, triste, mas muito triste. Ele falou, pô, eu falei, cara, por quê que você ficou triste? Ele falou, cara, eu já estou endividado. Eu vou para Paris, né? Por mais que a empresa me dê um cascalho, eu vou gastar mais do que, né, eu precisava. Eu vou ficar sem vender 3 dias. Minha mulher vai gastar dinheiro lá, porque como é que eu vou falar para ela que ela não pode, né, comprar algo, e a gente está em Paris? Cara, foi um estrago na minha vida a viagem de Paris. Então, você toma muito cuidado, porque se você não conhece o seu público, na hora de remunerá-lo, na hora de incentivá-lo, o prêmio, o tiro sai pela culatra, entendeu? Então, exemplo, tem gente que gosta de day off, tem gente que não gosta. A gente lá no Grupo Mola percebeu que as pessoas gostam, então que legal. Então, lá no dia do aniversário ou no mês do aniversário, o nosso colaborador ele tem um day off. Eu e Mota, na semana do aniversário, a gente trabalha em dobro. Então, assim, vai muito de cada um, né? Vai muito do que motiva, né? Obviamente que a gente tem os nossos day offs, a gente, né? Mota fez uma viagem em janeiro, eu fiz uma agora, então a gente, obviamente, a gente é o dono da empresa, a gente tem essa liberdade, é isso mesmo. Mas não é isso que motiva a gente, ao contrário. Óbvio, as viagens são importantes para a gente recarregar a energia, voltar. Essa última viagem, as duas últimas, né, que nós fizemos, tanto a de Nova York, que foi o trabalho, como essa agora que eu fiz de lua de mel na Itália, cara, é maravilhoso. Você volta outra pessoa repaginada, mas é entender o DNA do teu time. Né? Então, tem time que vai querer dinheiro, tem time que vai querer day off, tem time que vai querer viagem, tem time que vai querer o dinheiro. Vai depender do teu time. E aí, para contribuir, lembrando que qualquer coisa dessa é uma política de incentivo. Né? Então, é para a pessoa ser incentivada. Então, é importante você entender o que é importante para elas, como a Mala falou. E a gente gosta de pensar que essas políticas de incentivo, elas são a mais, ela não é o principal, né? Então, a política de incentivo ela pode ser de curtíssimo prazo. Então, fez agora, quem vender mais hoje ganha R$50. Ou na semana, né? Ou no mês. Ela pode ser de médio prazo, né? Um bônus no final de um semestre, no final de um ano. E ela pode ser de longo prazo, uma política de incentivo, que é um stock option, alguma coisa muito maior. Então, definir esses níveis de política de incentivo faz toda a diferença. E é claro, a política de incentivo ela tem que ser alinhada com o que o teu colaborador entende como sendo bom. Vou dar um exemplo de um cliente nosso, uma das maiores indústrias de suplementos do Brasil, a Soldier Nutrition, que não sei como está hoje exatamente, mas na época que a gente estava fazendo esse trabalho com eles, a política de incentivo no chão de fábrica era na sexta-feira ter um churrasco lá na operação. E com isso eles batiam as metas de produtividade para que na sexta-feira tivesse o churrasco. Então isso já resolvia o incentivo necessário. Às vezes a gente fica mirabolando, pensando em viagens, como o Mala falou, para Paris, e no final do dia um churrasco resolveria. Então entenda o que é importante para que você possa colocar dentro da operação. E dificilmente é o que você quer. Dificilmente é o que você quer. Dito isso, Mala, fim. E não só o começo. Estamos aí ao término da primeira semana de julho. Muita atenção, né? Porque já estamos no fim de julho e quem sabe faz logo, nem ao vivo, faz rápido. Então não deixe para depois o que você pode fazer. Por que a gente está no fim de junho, cara? Que é 4 de julho ainda. Não, então, dizendo, estamos no começo de julho, só toma muito cuidado que já estamos no final de julho. O cara tá ansioso mesmo. Tem 1, 2, 3, 4 semanas. Não dá mole não. Não dá mole não. Corre na frente. Mala volta, mas depois eu recupero. Recupera porra nenhuma. Então, faz hoje. Happy hour. Faz happy hour amanhã. Faz amanhã o happy hour. Hoje
trabalha, dá duro. Mala, você é um cara que se cobra muito? Muito. Acha isso ruim? Não sei. Não sei. Né? Eu prefiro fazer do que achar. Entendeu? Então você faz. Aí depois lá na frente, né? Quando você já tiver carro, barco, viajando, tudo certo na vida, aí você pensa se valeu a pena ou não. Engraçado, né? Te contar um negócio rápido. Eu estava almoçando, olha que legal isso, Moto, nem te contei. Eu estava almoçando com o Bruno Alckmin, um querido que está com a gente certamente nos eventos, que é um grande palestrante, e a irmã dele, a Paula, é presidente, foi presidente do Facebook, foi presidente da Microsoft, cara, um monstro. Eu falei, cara, sempre tive muita curiosidade de saber qual é o mindset, né? Qual é o pensamento de pessoas que chegam, né? Cara, ela é tua irmã, sei que é uma coisa particular. Falei já nomes aqui, mas ele não se incomodou, então vou divulgar sem muita particularidade. Falei, cara, qual o mindset dela, né? Por que ela sempre foi essa pessoa? Ele falou, cara, primeiro, ela é quem ela é porque dentro de casa os nossos pais sempre fizeram a gente fazer o que tinha que fazer e não faziam pela gente. Então, desde muito cedo, a gente foi forjado a fazer as coisas, né? Então, lavar louça, arrumar cama, varrer casa. Com 8, 9 anos, a gente já fazia isso. Então, fomos forjados dentro de casa a serem fazedores. 2, ele falando, né, da irmã. Ele falou, cara, ela percebeu muito cedo que a melhor maneira de conseguir fazer as coisas era trabalhando. Conseguir as coisas era trabalhando. Então, ela trabalhava, ganhava, trabalhava, comprou um carro, trabalhava, então ela foi trabalhando, foi tendo as coisas. Isso deu a ela um senso de pertencimento muito grande logo cedo. E depois é que dentro das empresas, como mulher, ela sempre percebeu que não seria diferente a não ser fazendo com resultado, porque, né, a gente ainda vive numa sociedade muito machista e que as mulheres, de certa forma, precisam ter o resultado para conseguirem, né, as coisas, e os homens também, mas mulher ainda mais. E eu concordo. Então, turma, a dica é, se está pensando muito, mas vai valer a pena, né? Mas que hora que se diverte? Se diverte trabalhando. Eu vou me divertir agora. Tem 50 empresários lá embaixo. Eu vou falar para eles como treiná-los e como treinar o time dele. É ótimo quando você se diverte trabalhando. Arrume uma boa diversão no trabalho. 2, saiba o que é diversão. Porque eu conheço muita gente que fica em casa. Outro dia, eu estava no metrô, aí, cara, passou uma pessoa correndo por mim, era uma amiga minha. Aí eu falei, cara, eu estou correndo aqui, o que houve e tal? Ela, não, vai começar a novela. Então, assim, tem todo um... E eu não recrimino não, tá, Mota? Acho que é legal, acho que... Cara, é isso. Que diversão, não, cara, eu tava de novo ontem com o Douglas e tava os filhos dele brincando, assim, eu falei, cara, emocionante, né? Os filhos ali, a gente conversando, tomando um vinho, brincando, certamente isso tem muito valor. Mas muitas vezes a pessoa corre para, sei lá, para sentar em casa, ficar no videogame. Então, de novo, né? O que é o drive de valor? Esse é um tema hiper polêmico, mas eu também gosto de falar de polêmica. Muito cuidado, porque a gente fica correndo muitas vezes do trabalho, achando que é o fardo, que mas depois esquece que é através dele que a gente vai ter tudo. Tudo, inclusive saúde, porque dinheiro compra saúde, certo? É só um momento de desabafo, cuidado de você não correr do trabalho e ele te pegar lá na frente como você não fazendo o que você fez.